Olá, meus amores, tudo bem? Vamos para mais uma aula de Ciências da Natureza, nossa aula de número 20. A gente está no livro 5, então pegue o livro 5, abra na página 150 e vamos lá. Bom, nessa aula nós vamos falar sobre a produção e o descarte dos materiais. Nas aulas anteriores a gente conversou sobre os tipos de materiais, né? Natural, sintético, os biodegradáveis e os não biodegradáveis. Hoje a gente vai falar sobre a produção desses materiais e como estão sendo feitas, como foram feitas, né, os descartes desses materiais ao longo do tempo e o que a gente aprendeu com isso. Vamos lá? Atividades 40, 41, 42 e as páginas estão aqui. Vou ficar sempre aqui do ladinho, é só acompanhar, tá bom? Bom, antes da Revolução Industrial, a gente sabe que não existiam máquinas nas fábricas, né? Todos os produtos que existiam eram feitos manualmente e quando tinha alguma ferramenta, algum equipamento, eram bem simples e sem tanta tecnologia, porque não existiam, né? Eram feitos, produzidos por artesãos ou por manufatura. Naquela época não tinha geladeira, não tinha alimento enlatado, não tinha embalagens plásticas nem de isopor. Então, os lixos da época eram produzidos, em sua maioria, né, a maior parte do lixo era produzido por restos de alimentos e os resíduos sanitários, aqueles que vêm das higienes, da higiene pessoal, nossa higiene. Né? Então, ocorreu aí a Revolução Industrial na década de 1760, na Inglaterra. E aí muitas mudanças aconteceram. Os surgimentos das fábricas, a descoberta de alguns recursos naturais como petróleo, minerais, né? A criação das máquinas a vapor, que a gente já viu também, e a produção de materiais artificiais. A gente sabe também que nesse período as produções começaram a ficar mais rápidas, né? A quantidade aumentou e a velocidade da produção também aumentou. Aí a gente tem o surgimento também do plástico, do combustível do plástico nessa época, né? Muitos produtos começaram a ser feitos com plástico. O combustível utilizado tanto nas fábricas como também para automóveis. Esse aqui é o primeiro primeiro automóvel movido a gasolina. Ele foi criado pelo alemão Karl Benz, que também criou a primeira indústria automobilística do mundo, a Mercedes-Benz, que existe até hoje. Né? E muitos avanços ocorreram com essa revolução industrial, essa industrialização. Produtos químicos também foram bastante utilizados nessa época para conservar alimentos, tingir tecidos, produzir e embalar remédios, cosméticos, entre outros. E aí a produção, nesse período, tanto a produção quanto o consumo, ele começou a aumentar. Porém, começaram também a vir os prejuízos com essa grande produção, né? Com essa grande fabricação e de consumo desses produtos. Um exemplo aí foi o que aconteceu nos Estados Unidos, no início da década, no início, na verdade, de 1900. Ele era o país mais rico do mundo e era o principal representante da cultura de consumo, né? Comprar, comprar, comprar. Era a cultura dos Estados Unidos nessa época. Bom, porém, a produção foi tanta, né? Eles começaram a investir tanto nessa questão de produção, de consumo, por parte da sociedade, que as mercadorias começaram a sobrar nas lojas, porque tinham mais mercadorias do que pessoas para comprar. Consequentemente, os comerciantes, os fabricantes começaram a ver seus lucros diminuírem. Eles produziam muito e não vendiam o suficiente
para adquirirem aí, receberem o lucro. Começaram a ter que demitir funcionário e a pobreza começou a aumentar na população dos Estados Unidos. Essa situação foi se agravando e em 1929 gerou a Grande Depressão. Ficou conhecida, né? Uma crise sem precedentes nos Estados Unidos. Uma crise econômica. E que afetou tanto os Estados Unidos, né? O poder de compra diminuiu, inclusive eles pararam de comprar as matérias-primas que eles importavam de outros países. Então, isso afetou também aos países que forneciam a matéria-prima para os Estados Unidos. Porém, mesmo com essa crise, o hábito de reciclagem não foi adquirido pela população num todo, no geral, né? Apesar de que muitos materiais como nylon, borracha, papel e metais passaram a ser reciclados. Porém, só em 1970, olha quantos anos depois, 1970, é que a reciclagem passou a fazer parte das discussões sociais e das ações governamentais, com mais intensidade. O senador estadunidense Gaylord Nelson organizou uma reunião no dia 22 de abril de 1970 para discutir problemas e soluções ambientais, chamando a atenção de milhões de pessoas. Esse dia ficou conhecido como o Dia da Terra e é comemorado anualmente no mundo todo, como forma de conscientizar toda a população mundial sobre a importância dos cuidados com o meio ambiente e, principalmente, a necessidade da reciclagem, a diminuição do consumo exagerado e da grande produção. Bom, esse consumo excessivo de produtos e, consequentemente, o aumento de produção do acúmulo de resíduos causa uma série de problemas ambientais e de saúde para a população. Alguns são, vamos ver, desmatamento para retirada de matérias-primas, poluição do ar causado pelas fumaças das fábricas e das indústrias, poluição do solo, rios e mares com excesso de lixo acumulado, a gente já falou sobre isso em outras situações, o aumento dos casos de doenças causadas ou transmitidas por moscas, ratos e outros seres que vivem em locais com lixo acumulado. O aumento das enchentes também, pelo acúmulo de lixo nas ruas, causando o entupimento da rede de escoamento de água, das chuvas, entre outros grandes problemas. Tá? Na página 153, a gente tem uma curiosidade, né? Que os papiros são os precursores do papel. Antes de existir esse papel que a gente conhece hoje, a escrita era feita em papiros, retirada da planta também, que ficou conhecida, uma planta aquática, também reconhecida, denominada como papiro. Os papiros eram mais grossos, de textura mais áspera do que o papel que a gente conhece hoje em dia. Então, aqui é a planta papiro e o pedaço de papiro. E aqui é o eucalipto, as árvores de eucalipto, e aqui é uma pilha de papel. Os papéis atuais são produzidos a partir de um tipo de pasta obtido dos troncos das árvores, especialmente do eucalipto. Durante o processo de industrialização, passaram a ser produzidos em grande quantidade. Bom, então, criamos um problema, como resolvê-los? A primeira dica é a redução do consumo, né? Diminuir esse consumo vai também forçar ou estimular as fábricas a produzirem menos. E aí, produzindo menos, também é menos recurso natural, né, que eles extraem da natureza para produzir os tais produtos. E a própria fábrica também vai gerar menos resíduo, que poderia causar poluição e prejuízo ambiental. Para você ter uma ideia da importância de se reduzir o consumo, veja quantos recursos são necessários e quanto resíduo é gerado para a fabricação, por exemplo, de uma calça jeans. Olha aqui o que diz. Ela é feita de algodão, então são necessários 200 quilos de algodão para produzir cerca de 300 calças jeans.
Para fabricar o tecido, a maioria das fábricas utiliza um processo com grande quantidade de substâncias que podem prejudicar o meio ambiente. Além do processo de lavagem, que o jeans tem que passar, o jeans que é fabricado tem que passar, consome 11 mil litros de água para a fabricação de uma calça jeans. Então, antes de comprar, a gente tem que ter certeza que a gente precisa mesmo, não vamos comprar desnecessariamente. E uma outra dica também que a gente pode fazer é reutilizar, é pegar aquilo que a gente não vai usar mais para, por exemplo, a calça jeans e fazer, essa aqui é uma dica, ó, uma bolsa dessa calça jeans, porque aí você não joga essa calça jeans fora, você não vai produzir lixo nesse momento, pelo menos você retarda esse descarte dela, tá? Existem empresas especializadas em reutilizar produtos também, tá? E a reciclagem também é uma outra dica importante para resolver esse problema aí da grande produção de lixo. Existem também empresas que fazem esse tipo de trabalho. Mas para que esse tipo de trabalho seja feito, é necessário a coleta seletiva. Então, a gente pode ajudar também nesse sentido, separando os lixos adequadamente, eles vão ser enviados para empresas, associações, cooperativas que fazem esse trabalho aí de reciclagem. Tá? Reaproveitando. Aquilo que não dá para ser reciclado, ele é considerado rejeito, então ele é destinado a aterros sanitários. Tá? E esse tipo de lixo, geralmente a lixeira é disponível na cor cinza. A gente ainda tem o lixo orgânico também, que também pode ser utilizado. O lixo orgânico ele pode servir até de adubo para as terras. Bom, a coleta seletiva, ela teve origem na Europa, sendo a França o primeiro país a estabelecer esse procedimento em 1975. No Brasil, a coleta seletiva começou por iniciativa popular em 1985, no bairro residencial de classe média em São Francisco, em Niterói, no estado do Rio de Janeiro. No entanto, foi apenas em 1990 que as prefeituras desenvolveram programas de coleta seletiva e formaram parcerias com catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis. E esse projeto aí, a reciclagem, ela vem crescendo. Se você olhar esse gráfico, aqui é o número de municípios brasileiros que participam do programa de coleta seletiva. Então, olha como aumentou de 1994 até 2016, que é o que a gente tem aqui, tá? Bom, aqui é a distribuição, olha, o mapa, a maior parte dos municípios que faz coleta seletiva está na região sudeste e no sul, como mostra o país, olha aqui. Esses pontinhos são os municípios com coleta seletiva. Então, tem mais na região sul e sudeste. E para uma coleta seletiva eficiente, é importante destacar que os objetos feitos com material reciclável precisam estar limpos e secos. Vale lembrar também que existem objetos que não são recicláveis. Veja alguns exemplos de materiais recicláveis e de materiais não recicláveis. Então, aqui a gente tem uma lista, né, um quadro com uma lista de objetos aí recicláveis e objetos não recicláveis. Se vocês tiverem dúvida, é só vir aqui, ó, e se certificar se o produto que você vai descartar ele é reciclável ou não, ok? Esse Saiba Mais fala das embalagens cartonadas, que são aquelas de caixa de leite e de suco, que eles não eram recicláveis, porque eles misturam papel, plástico e alumínio. Porém, atualmente existem fábricas de papel que fazem esse tipo de reciclagem, tá? Das embalagens cartonadas. Depois, vocês leiam novamente os textos com atenção, porque tem muitas informações importantes aqui. Então, para a atividade pós-videoaula é ler os textos e responder as duas perguntas da página 159. Mas atenção, aqui no número 1, manda preencher
uma linha do tempo do encarte. Essa atividade você não vai fazer, você só vai responder a pergunta discutindo com a sua família. Tá? Ó, agora produza com seus colegas, não, com sua família, um texto coletivo em que seja explicada a diferença entre reutilização e reciclagem. Então, você vai fazer junto com a sua família essa questão, tá bom? E a questão aqui de baixo, que é uma resposta pessoal, que você também vai fazer com a sua família, tá bom? E na próxima aula a gente vai preencher essa linha do tempo aí do encarte, ok? Um beijo e até lá na próxima aula, hein?